Boa noite, galera. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina de estática, beleza? Só um instantinho. Bom, hoje nós vamos entrar no conteúdo novo, conteúdo de equilíbrio. Até já fiz algumas questões já no começo do semestre desse conteúdo, e agora a gente vai entrar nele com mais calma, com mais detalhe, né? E aí é o seguinte, eu vou estar passando o conteúdo, resolvendo alguns exercícios usando o Word, e aí toda anotação que eu fizer no Word, eu vou postar para vocês no final da aula. Então pode ficar tranquilo, não precisa ficar assim pedindo para esperar, beleza? E aí assim que der os 40 minutos, que essa aula só máximo 40 minutos, esse vídeo, versão gratuita, nós vamos ir para o outro link que eu já deixei disponível para vocês. Então, acabando a aula aqui, vai direto no outro link lá que eu mandei lá na descrição do vídeo, no Fax Virtual. Mandei para a líder da turma que mandou no grupo para vocês. Então, automaticamente, encerrou a aula aqui, a gente vai para lá, beleza? Bom, qualquer dúvida também pode mandar mensagem no chat aqui do Zoom, tá bom? Usar o chat. Ou pode ligar o microfone e falar também, tá? Não tem problema não. Só peço para ter cuidado para não deixar o microfone ligado, caso não esteja falando, porque às vezes vem algum som ambiente, um jornal, cachorro latindo e atrapalha a aula. Então só tem esse cuidado aí para a gente poder levar a aula numa boa. Beleza? Bom, hoje nós vamos falar, esse aqui é o material de referência, já até atualizei o link, tá? Agora nós estamos usando a versão atual do livro, versão atualizada esse ano, do ano passado para esse ano, já está na biblioteca virtual, a versão atual do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros Estática, do Bir Johnson Mazurek. E aí nós estamos usando esse livro, então você pode ficar à vontade para acessar ele também na biblioteca virtual e tá lendo ele lá, beleza? Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio de corpos rígidos, que inclui diagrama de corpo livre, reações com apoios e conexões para uma estrutura bidimensional e equilíbrio de um corpo rígido em duas dimensões. Considera esses. Bom, introdução. A gente já viu, né, que as forças exercidas sobre um corpo elas podem ser reduzidas no sistema de força binário em algum ponto arbitrário O. Ou seja, você pode colocar essas forças em componentes X e Y, né? As forças externas formam um sistema e esse sistema equivale a zero. No caso, a gente está dizendo que o corpo está em equilíbrio. As condições necessárias para um equilíbrio, obtendo R e MO igual a zero, ou seja, a somatória das forças ela tem que ser igual a zero e a somatória dos momentos em qualquer ponto ele tem que ser igual a zero. Somatória das forças igual a zero, dos momentos igual a zero. Decompondo cada força e cada momento, a gente vai ter somatória de f de x igual a zero, somatória de f de y igual a zero, somatória de f de z igual a zero, somatória de mx igual a zero, my igual a zero, mz igual a zero. 6 equações, tá? Então, basicamente, é assim, quando fala de condição de equilíbrio, basicamente é somatória das forças igual a zero, somatória dos momentos igual a zero também. Não tem, assim, segredo nenhum, tá? E o que é um diagrama de corpo livre? Bom, um diagrama de corpo livre é quando você pega a sua estrutura e aí você, em vez do desenho natural dela, você muda esse desenho e olhando somente para as forças que atuam. Por exemplo, nesse trator da figura, o que seria um diagrama de corpo livre? Seria indicar o peso do trator, o peso na pá carregadeira, as reações que o solo exerce sobre os pneus. Então, não vou olhar mais para um trator, vou olhar mais agora como um corpo livre que tem forças atuando sobre ele. Isso é o conceito de diagrama de corpo livre.
Até porque, imagina só, vou resolver um exercício de estática, eu tenho que redesenhar esse trator, muito difícil. Então, eu vou redesenhar algo que represente ele de uma maneira mais simples, mas que indique todas as minhas reações externas atuando sobre o corpo. Nós temos 5 pontos importantes quando a gente fala de diagrama de corpo livre. Primeiro, você tem que tomar uma decisão clara em relação à escolha do corpo livre que vai ser utilizado. Por quê? Quando a gente fala de estruturas, o corpo livre pode ser a estrutura como um todo, pode ser parte dessa estrutura. Então, você tem que escolher bem quem você quer estudar. Porque escolher um corpo livre errado, você pode não conseguir chegar nas suas resoluções. Todas as forças externas devem estar indicadas no diagrama de corpo livre. Que forças são essas? Ações quaisquer exercidas sobre o corpo livre, deve ser aplicado nos pontos em que o corpo livre estava apoiado sobre o solo ou estava conectado com outros corpos. As intensidades, direção e sentidos dessas forças, elas devem ser claramente representadas no diagrama de corpo livre. Se, por exemplo, eu estou aplicando uma força no corpo livre com uma direção de 30 graus para a horizontal, eu tenho que deixar essa direção clara no meu diagrama de corpo livre. As forças externas desconhecidas geralmente consistem em reações por meio das quais o solo ou outros corpos se opõem ao movimento do corpo livre. Também tem que deixar claro qual é essa oposição ao movimento que existe. O diagrama de corpo livre deve também incluir as dimensões. Lógico que, por exemplo, num trator daquele, não vou colocar a dimensão de um dente da carregadeira ali, não vou colocar a dimensão exata, mas a dimensão de um centro onde você está calculando até o centro de massa do objeto ou o ponto de aplicação de determinada força, essa reação, essa distância, ela deve ser conhecida, porque através dessa distância você vai ter uma aplicação de momento. E aí, falando agora nessas reações, mas que reações são essas? Por exemplo, se eu apoiar um objeto, apoiei um objeto sobre outro, eu sei naturalmente que o objeto de baixo vai fazer uma reação para cima que vai ser para anular o peso do outro objeto. Só que tem vários casos. Tem rolete, pino, engaste. Então, nós temos que conhecer qual é a reação que cada objeto, cada tipo de reação faz. E essas reações, elas se dividem em 3 grupos. O primeiro grupo é uma reação que tem uma força com uma linha de ação conhecida. Apoios, por exemplo, e conexões que causam reações desse tipo, inclui roletes, suportes basculantes, superfícies sem atrito, hastes de conexão e cabos curtos, cursores em hastes sem atrito e pinos sem atrito e fendas. Ou seja, força em uma linha de ação conhecida. Também tem reações que têm forças e linhas de ações que não são tão conhecidas assim, né? Que podem ter direção, sentido, intensidade desconhecidos. Apoios e conexões caso essa reação são pinos sem atritos, ajustados em furos, articulações e superfícies rugosas. E também tem reações equivalentes a uma força e a um binário. Essas reações são causadas por engastes ou soldas, que impedem qualquer movimento do corpo livre e imobilizam totalmente. Para a gente entender melhor, vamos aqui olhar os grupos que a gente está falando. Por exemplo, roletes, suportes basculantes, superfícies sem atritos. Você percebe que esse rolete, aqui, esses camaradas, eles não impedem o movimento na horizontal. Se eles não impedem o movimento na horizontal, logo, eles não têm nenhuma reação na horizontal. A única reação dela é vertical. É a única reação, vertical.
Aqui, mesma coisa. Cabo curto, haste curta ou força com radiação conhecida. É uma radiação conhecida, não tem como estar em outro tipo de reação. Igual esse cabo aqui. Ele impede o movimento de ir para lá, mas não impede de girar. Então, é uma força só. Além disso, nós temos cursor sobre haste sem atrito, né? Pino deslizante sem atrito e uma força com ligação conhecida. Depois, nós temos o segundo caso, que entram os pinos sem atrito. Esse pino, ele impede o movimento nessa direção, horizontal, impede também o movimento na vertical, mas não impede a rotação. Logo, são duas incógnitas que gera, que é f de x e f de y. Aqui é só um. Superfície rugosa também é considerada, gera duas reações, porque ela acaba impedindo, dá uma resistência ao movimento horizontal, logo tem uma reação também. E aí, com isso, vai gerar duas incógnitas, duas forças, Fx e Fy. E se você tem Fx e Fy que não tem o valor conhecido, automaticamente você vai ter uma força de direção desconhecida, porque ela pode ter qualquer direção, você não tem como determinar só olhando para a figura, por exemplo. E tem, por último, o engaste, que é uma conexão com parafuso, uma conexão com solda, né? São chamadas de engastes. Essas conexões, o que acontece? Elas impedem o movimento tanto em X quanto em Y e também impedem o movimento de rotação. Logo, ele impede qualquer tipo de movimento e aí você tem 3 incógnitas no mínimo, tá? E aí, galera, quando você não conhecer esse sentido, tem uma reação, eu não sei se essa reação é para cima ou para baixo. Não importa, faz qualquer consideração. Se você achar um sinal negativo, significa que você considerou errado e é só trocar a setinha no final. Não tem segredo nenhum, tá? Obviamente, seria bom tentar considerar já certo para ficar com uma visão melhor do exercício. Mas se não considerar certo, não vai errar por conta disso, tá? Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. E aí, o outro ponto é equilíbrio de um corpo rígido em duas dimensões. Ou seja, num plano, que a maioria das situações que nós estudamos é num plano. Bom, nós tínhamos 6 equações. Somatória de f de x, f de y, f de z, mx, my e mz. Quando você reduz para um plano, você passa a ter somente 3 equações, que é a somatória de f de x, somatória de f de y e somatória de momento em algum ponto. Tomando arbitrariamente, né? Dependendo da origem que você escolher, qual ponto você escolher, os momentos nele tem que ser zero para satisfazer a condição de equilíbrio. Então, tem uma estrutura com inúmeros pontos nessa estrutura. Todo ponto que você escolher, o momento tem que ser igual a zero. Então, pode ficar tranquilo, pode escolher o momento. Dando nome aos bois, colocando lá, escolhendo arbitrariamente um ponto A, logo, você pode chamar somatório de f de x igual a zero, f de y igual a zero, somatório de momentos naquele ponto A é igual a zero, onde A é um ponto qualquer no plano da estrutura, tá? E as 3 equações podem ser resolvidas para, no máximo, quando você tem 3 incógnitas. E agora vamos entrar no exemplo resolvido, beleza? Exemplozinho resolvido, para a gente poder melhorar o nosso conhecimentozinho, tá? Um guindaste fixo, um guindaste fixo tem massa de 1.000 quilos e é usado para suspender um caixote de 2.400 quilos. Ele é mantido na posição indicada na figura por um pino em A e por um suporte basculante em B. O centro de gravidade do guindaste está localizado em G. Determine os componentes das reações A e B. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que determinar é o seguinte. Repara que A é um pino
e B é um suporte basculante. Ou seja, A vai ter suporte, A vai resistir movimento em duas dimensões, X e Y, e B vai resistir movimento em apenas uma dimensão, que é na horizontal, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que terminar é os tipos das reações, tá bom? Indo para a solução, bom, qual a estratégia? A estratégia é traçar um diagrama de corpo livre, mostrando todas as forças que atuam no guindaste. Então, o que ele fez? Ele multiplicou o 23,5, ele multiplicou 2.400 vezes 9,31, que é a gravidade, né? Deu 23,5 kN. Botou aqui, ó, 23,5 kN. E aí, multiplicou também só fazer uma correção aqui rapidinho. E multiplicou também o 9,81 por 1.000 quilos, e aí virou 9,31 kN. Dá uma aproximação, tá, gente? Mas não precisa se preocupar com isso, não. Tá dando 23.544, mas você pode tirar 23,5 mesmo, nesse caso, tá? E aí é o seguinte, e aí o que é o diagrama de corpo livre? Ele pegou cada força externa que age sobre o guindaste e colocou essa força aqui no seu desenho. Ó, o que era um peso de 2.400 kg virou uma força de 23,5 kN para baixo. O que era o peso do guindaste virou uma força de 9,81. Escolheu um AX para a direita e um AY para cima, e no ponto A, e no ponto B só um B. Podia botar BX aqui, mas ele não quis colocar, não. E colocou as distâncias entre os pontos, porque são elas que importam, tá? E agora, como que resolve isso? Bom, e agora eu tenho que fazer somatório das forças em X, somatório das forças em Y e somatório das forças dos momentos em algum ponto. E aí ele pegou o ponto A. Por quê? Se eu pego o ponto... Porque quando você pega o ponto A, se eu pego, por exemplo, esse ponto aqui, eu vou ter mais incógnitas. Pegando o ponto A, você só vai ter o B como incógnita. Por quê? O momento é força vezes distância. Mas se eu pego o ponto A, não tem distância entre A e A, né? Então, esses caras não aparecem na minha conta, beleza? Aí foi o que ele fez, ó. Ele pegou o somatório, para calcular o B, ele pegou o somatório menos em A, aí ficou, ó, B, ele faz, olhando para B em relação a A, é um giro no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo. Então, ficou mais B vezes 1,5 metros, mais B vezes 1,5 metros. E agora esse aqui faz o A girar no sentido anti-horário, sentido horário, horário negativo. Então, menos 9,81 vezes 2 metros. E aqui, menos 23,5 vezes 6 metros, que é a distância entre 4 e entre esse ponto aqui e o ponto A. Então, ficou esse camarada aqui, ó. E achou que a letra B vale 107,1 kN. Positivo. Se ele achou que o B é positivo, então a reação ela tem justamente o sentido que ele escolheu, ele acertou na escolha do sentido. Beleza? Então, assim nós achamos a nossa força B. Para calcular a x, basta ele fazer somatório dos f de x igual a zero. Ax mais b igual a zero, ax mais 107,1 igual a zero, ax é igual a menos 107,1. Opa, achou negativo, o que significa? Se ele considerou para cá, se ele considerou para a direita e achou negativo, significa que a reação ela é para a esquerda. Aí agora, o que ele fez? Como o resultado é negativo, a x é o sentido oposto. Então, eu assumi.
E aí no AY ele fez somatória da f de y igual a zero. Qual é a somatória de f de y? AY, olha para cá, AY menos 981 menos 23,5. Deu que o AY é igual a 33,3 kN. Positivo, ou seja, reação tem o sentido que atribuímos. E aí ele pegou agora e escreveu todas as forças, todas as reações. Já estava, e o A para cima 33,3, para a esquerda 107,1, o B para a direita 107,1 e as outras duas continuaram com maior zero. E além disso, ele pode até calcular, se ele quiser, qual é a resultante aqui, né? Esse é o quadrado, mas esse é o quadrado, tira a raiz, a resultante vai dar 112,2 kilonewtons e o ângulo vai dar 17,3 graus. Só aplicar a fórmula da tangente, você chega nesse ângulo, beleza? Agora, vamos entrar no exercício. Alguma dúvida desse resolvido? Perguntar no chat, ver se alguém está com dúvida. Pode ficar à vontade, tá? Alguma dúvida do exercício resolvido? Se tiver tudo tranquilo, eu vou dar continuidade. Posso dar continuidade? Show. Então vamos continuar. Vamos resolver esse exercício aqui agora. 3 cargas são aplicadas a uma viga, como mostra a figura. A viga é sustentada por um rolete em A e por um pino em B. Desprezando o peso da viga, determina as reações em A e B quando P é igual a 75 kN. Como a gente faz isso? Primeiro eu vou fazer o seguinte, vou aumentar esse desenho aqui, pegar um Word. Vou copiar o exercício para cá, para resolver ele aqui no Word, e aí eu mando para vocês depois da aula. Copiar o desenho também. Beleza? Só que antes eu quero fazer isso aqui. Eu quero trabalhar com o desenho aqui, tá? Bom, primeiro passo é eu pensar o quê? Eu tenho que pensar, galera, essas reações A em B, quem elas são? A é um rolete. Se A é um rolete, logo o A ele só vai fazer uma reaçãozinha para cima, né? Cadê pegar uma seta larga aqui? O A só faz uma reação para cima. Beleza? O A só faz isso. Tá aqui assim. E o B? O B faz o quê? O B faz a mesma reação para cima, só que o B também faz uma reação pro lado. Beleza? E eu vou chamar esse camarada de AX. Não, esse cara na verdade é BX aqui, ó. BX. BX. E BY, né?
BY. Esse cara aqui, como ele só é um lado, eu vou chamar ele só de A. Vou chamar de AY não, porque é só A. Então, o exercício consiste em quê? Em eu descobrir essas três reações. Beleza? Vou usar aqui agora. Vamos para cá, então. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso montar minhas equações de equilíbrio. Quais são as equações de equilíbrio? Eu sei que eu tenho somatório, tá? De f de x igual a zero. Ó, eu vou ter inserir equação. Eu tenho aqui somatório de f calma aí. Somatório de x é igual a zero. Somatório de fy é igual a zero. E somatório de momento em algum ponto é igual a zero. Beleza? Eu vou adotar o ponto A, tá? Vou adotar o ponto A. Momento em A é igual a zero. Beleza? Agora, nós vamos escrever essas equações. Quem são as forças? Tá? Quem são as forças que atuam em X? Não tenho nada aqui, só tenho BX, não é? Então, ficou BX é igual a zero. Concorda? Só tem essa força que atua em X, não tem mais nenhuma força. Quais são as forças que atuam em Y? Você tem BY, BY, você tem A, tem A mais BY, que as duas são para cima positivo, menos P vale 75, menos 30 quilonewtons, menos 30 quilonewtons. Tá vendo essa equação, galera? Ela, você tem duas incógnitas, você não consegue fazer nada com ela. Então, você vai ter que ir lá para a equação de momento primeiro, beleza? Lá na equação de momento, a gente consegue fazer algo melhor. Somatório dos momentos igual a zero. Como vai ficar isso? Quais são os momentos? Vou pegar esse aqui para ficar mais fácil usar esse aqui.
Quais são os momentos? Eu tenho A, não vai ter momento em A, por quê? Porque eu estou pegando no ponto A, então aqui não vai ter. Aí eu vou ter P, vai gerar o momento que vai fazer o A girar no sentido horário. Logo, P é negativo, então vai ficar menos 75 quilonewtons vezes quantos metros? 1,5 metros, que é a distância de P e A. Menos. Agora o BY é mais, por quê? Porque o BY ele faz uma força para cima. Então, olhando o ponto A, ele faz girar no sentido anti-horário, que é positivo. Mais BY vezes quantos metros? 3 mais 1,5. 4,5 metros. Beleza? Menos, de novo, 30, porque é o sentido horário, vezes 4,5, 5,5. Vezes 5,5 metros, menos 30 vezes 6,5 metros. Porque, ó, esse 30 vezes 5,5 e esse 30 vezes 6,5. É igual a zero. Beleza? Tá claro, galera? E agora, vamos fazer as contas? Vai ficar 75 vezes 1,5 vai dar menos 112,5 kNm. Isso aqui mantém o jeito que está. Menos 165 kNm, né? Menos, isso aqui dá quanto? Eu só fiz conta, beleza? Só multipliquei esse por esse, esse por esse, esse por esse. Agora, eu vou jogar todo mundo para lá. Era negativo, vira positivo todo mundo, né? Então, joga para lá, joga para lá. Se era negativo, joguei para lá, ficou tudo positivo. Beleza? Somando agora, vai ficar deu 502,5. Agora, para achar o valor de BY, é só passar dividindo, né? Quanto vale BY? BY vai valer 111,67 kN. Beleza? Só verificando aqui se está batendo. Mas já fechei. Então, essa é a B. E para eu achar faltou só agora A e A, né? É só agora voltar para essa equação aqui que eu acho o valor de A. Como assim? Eu tenho BY
tem o valor dele, que é 111,67. Somar isso tudo agora, você vai ter Estão me ouvindo aí, né, galera? Positivo. 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 Ok. Tá tudo certinho aí? Tranquilo. Show. Continuando aqui, então. Eu achei que a aula ia cancelar. Continua normal, né? Continuando, então, aqui. O que acontece? Só somar agora isso aqui tudo. Deu que há menos 23,33 kN é igual a zero. Logo, A é igual a 23,33 kN positivo.